Olá, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje nós vamos então dar sequência ao nosso app do TMDB, né? O The Movie Database, que vai listar aí os filmes mais populares para a gente e depois nós vamos incluir aqui alguns outros botõezinhos para a gente trabalhar. Na última aula, a gente fechou o conteúdo da pastinha core, né? Colocando os dados da API.dart, certo? Foi o último arquivo que a gente mexeu, Sim. né? O de vocês colocaram aqui, de vocês já aqui lá do site também, né? Aquele da autenticação V4. Sim. Então, para fazer algum teste, né, rápido, tá? Se vocês forem bater no Chrome, bate aquela API de cima ali, que é aquela V3. Aí vocês batem, aí tem que colocar como parâmetro o API underline key igual e aquela key pequenininha que ele gera. Para a gente consumir aqui pelo DIL, a gente está usando a autenticação V4, né? Então, esse barrier aqui tem que ir, e no caso da nossa API key aqui é aquele token grandão mesmo da V4, tá? Uhum. É a única diferença se vocês forem testar no Chrome ou se vocês forem testar direto pelo app. E se quiser usar no Postman, às vezes algum serviço diferente, se vocês quiserem incrementar esse app, tá? Dá para incrementar um monte de coisa aqui, tá? Pesquisa, nossa, dá para ver um monte de coisa. Aonde que ele está disponível o filme, é só a gente pegar os dados da API e dá para ir testando no Postman. Dá para ir batendo com o token mesmo, o Postman a gente consegue usar exatamente como se estivesse usando dentro do app. Aí você conseguiu viu qual que é o retorno bonitinho, já pensou como você quer a tela e tal, você vem aqui para dentro do app e constrói o código, já sabendo que funciona, né? Para não ficar aquela tentativa e erro maluca que deixa a gente louco. Beleza? Então, vamos criar a controller, então, hoje. Então, vamos lá para a nossa Movie Controller, dentro da nossa pastinha de controllers. Então, vai dar um errinho para vocês, porque ela exige aqui a Movie Repository, que a gente vai criar daqui a pouquinho, tá? Mas a gente já vai ter, então, a gente já está chamando a model nossa do Response, que é justamente a lista inteira, né, dos filmes que vem. A gente já traz o nosso objetinho do erro e só um booleaninho de loading aqui. Temos um list com o getMove, para a gente pegar, se não for uma lista vazia, tá? Quantidade de filmes que veio. Se tiver, né? Se ele encontrar filmes, então ele pega para a gente verifica se o count não é zero. Pega o total de páginas, se não tiver nada, 1. Pega a página corrente, se não tiver nada, 1 também. Aí já chama a minha primeira funçãozinha filter aqui, tá? Que é o fetch all mobs, né? Para a gente pegar todos eles. Int page igual a 1, uma página de cada vez, um método assíncrono. Limpo, né? Cria o move error aqui para ele não ficar nulo, tá? Como ele está aqui em cima. Tá? No late aqui, quando a gente declara a variável, eu posso até deixar ele nulo. Mas se eu deixar ele nulo aqui mesmo, ele vai dar erro de null safety para a gente no Dart. E se não me falha a memória, aqui ele dá erro de execução, tá? Para esse move erro aqui, se eu deixar ele tentar colocar igual a nulo aqui, ele dá, além de dar erro aqui, se eu conseguir fazer alguma gambiarrinha aqui com o ternário, com alguma coisa, depois ele dá erro em execução, se esse cara bater nulo aqui, ó, na hora que ele estiver fazendo esse mapa aqui para o resultado. Então, eu tenho que definir ele de novo aqui. O que tem na move erro, Giovanni? Uma mensagem, cara. Só isso. Ele só pega a mensagem de erro para jogar na tela. E a mensagem ainda é no label, só que o objeto não pode ser no label para a gente ir lá. Tá?
Ó, mandei ele esperar para bater na repository. Então, quem vai de verdade bater na API, pegar os dados, pegar o JSON, mapear o JSON no objeto e retornar, não é a controller, vai ser a repository. Tá? Ele é o cara que faz todo esse intercâmbio aí entre o nosso app e a API e depois traz para a tela de novo. A controller ela só está acompanhando ali o movimento, essa transição e fazendo as chamadas para a gente. Tá? Poderia trabalhar sem controller? Não. Poderia, numa gambiarra, trabalhar sem a repository. Poderia fazer os métodos todos aqui dentro da controller, mas não ficaria legal, tá? Esse aqui, como a gente está fazendo, esse aqui é um pouquinho maior do que os outros que a gente mexeu. Esse aqui a gente resolveu seguir o pattern bonitinho, né? Então, o pattern lá a gente tem aquela parte do repository que é interessante ter essa classe responsável por conexão, seja com API direta, como é o nosso, como se fosse a conexão com o banco de dados. Então, né, já que é o padrão, a gente está seguindo esse padrão para ficar bonitinho o nosso app também, tá? No C Sharp, aqui é onde usa aquele negócio de DAO, né? Onde a gente cria aquelas DAOs lá, clientes DAO, bancos DAO, fornecedores DAO, né? Que é para ter os acessos para o banco ali, para as tabelas. Eu não sei se no Java também se costuma fazer isso. Sim, é o mesmo padrão. Faz também com DAO, né? Bonitinho, Também. né? Legal. Então, ó, vocês estão vendo que ela é super pequena, verifica se não é nulo o retorno, né? Quando tiver retorno aqui a gente pode dar um enter, ó, fica mais fácil entender. Que aqui é outro processo, né? Que ela já inclui o erro no meio, ó. Ela pega, se não é nulo, ele adiciona a lista inteira que veio para a gente lá do repository e traz de volta para a tela. Tá? Então, lembrando que o de vocês vai ter o probleminha só aqui da Move Repository, por enquanto, até a gente criar ela aqui no import. E vão perceber que nessa daqui a gente está importando esse Dart Z aqui. Tá? Então, vamos lá, copiando e colocando lá no Don't para vocês. Copiou, colou, ajeitou os importes aqui, exceto esse primeiro, né, que a gente ainda não tem o repository criado. Salvou e nós vamos então para nossa próxima controller, que são os detalhes, né, do aplicativo, do filme. Essa aqui também precisa da Move Repository, ó. Então a gente já sabe que vai ficar vermelhinho aqui a princípio, mas essa é mais simples, ó. É o objeto do Move Detalhes, né, e do erro, que só tem uma string, mensagem de erro que a gente vai ter aqui. Diretão, ó. Uma função de futuro também, que já traz, cadê? Ó, aqui eu posso já dar um enter para vocês, aqui também, para ficar mais separadinho aqui, ó, o que cada bloquinho faz, tá? Aguardo o resultado da repository que vai buscar. Agora ele faz né, ele vai selecionar um filme pelo ID, tá? E traz para mim ou um erro que não achou, ou o detalhe do filme para exibir na tela. E
o que ele trouxer, ele faz para mim e retorna aqui no meu result. Tá? Diferença, né, que a gente pode ter de uma para outra. Não, são bem parecidas também, porque elas vão bater no repository e quem vai fazer todo o trabalho para a gente é realmente esse repository aí. Não vai ter tanta dor de cabeça para a gente, não. O que a gente pode ter, que vocês podem estar achando diferente aí, é o uso desse Aether na função de futuro, tá? Que a gente não tinha usado ainda, né? Esse cara é porque eu posso ter dois retornos possíveis, tá? Então eu tenho, né, vocês podem ver, eu posso ter um retorno aqui, né, ó, de erro ou de detalhe. Então, como eu posso ter dois objetos diferentes no meu retorno, eu uso esse carinha aqui para fazer esse tratamento. Beleza? Aqui também a gente usou ele, ó, porque eu tinha a mesma situação, trabalhar com dois retornos possíveis. Mandando o código lá para o nosso Notepad. E a gente já vai lá para o repository. E dentro de repository a gente tem um arquivo só, que é o move repository.dart. Esse cara já usa tanto o Dart como o DIL, que é o que interessa para a gente. Tá? Eu já inicio o meu DIL aqui com esse kDIL options, que está em constantes. Não, então está em API. Que é justamente esse bloquinho aqui, ó. Então ele já inicia com a URL de base para a gente, que é o movedb/org/3. O que você quer de timeout para conexão e para resave. Aqui é o padrão, mas você pode aumentar ou diminuir, depende de como tiver, né? Como que vai ser o resultado? Então é um JSON UTF-8 e aqui o cabeçalho. Tá? No caso da TMDB, eu só preciso da autorização, né? E passar o código. Mas se aqui eu precisasse daquele monte de permissão de cores, eu ia jogando tudo aqui dentro, né? Vírgula, ia preenchendo o resto aqui, fazendo a lista, então, do headers que eu tiver que colocar. Se tiver que ter usuário, se tiver que ter alguma coisa diferente além do token, tá? É uma função de futuro, também uso o Aether, porque pode ser um erro ou a model mesmo, tá? Vocês vão ver que aqui ela está recebendo a página lá de trás, que vem da controller, onde ela chama, e ele abre já um try, porque pode, daqui a gente pode ter erro. Nas outras, não, porque uma chama a outra, mas alguém eu tinha que ter um try catch para trabalhar. Ó, bateu no meu, qual que é o get que eu vou fazer? Então é o move popular, página, ele vai pegar daqui e trazer. Vocês estão vendo o aplicativinho aqui do lado, né? Ele traz as 20 primeiras para mim, ó. Na hora que ele enroscou, ele bateu trazendo a página 2.
Tá? Se eu tivesse fazendo compaginação mesmo aqui, essa enroscada de branco que ele dá depois de 20 é que ele está trazendo para a gente página 2, 3, 4, 5, 6. Só que no caso, como eu estou fazendo numa lista infinita, ele não separa para mim por números, né? Ele vai só acrescentando ali. Depois que trouxe, está em cache. Ele não bate de novo na API. Então eu rolei aqui, deve ter umas 3, 4 páginas. O meu aqui está em cache, essas 3, 4 páginas, ele já não vai buscar mais de novo no servidor, tá? Pega então o data do que tiver de retorno aqui, tá? Modela, né? Faz o mapa dela para nossa model e retorna. Você pode até falar, por que que retorna o write, né, Giovanni? Porque pode ter espaço lá no final em branco, né? Pode ter alguns detalhezinhos ali de texto ali que vem do JSON, da API, pode vir sujeira, vamos dizer assim. Então, praticamente aqui é como se fosse um trim. Ele dá um trim e traz para a gente o restante, tá? Para não vir lixo. Se der erro de DIL, ele fala para mim, se não for nulo, então ele me mostra qual que é o erro. Tá? E se for nulo, ele dá o erro do servidor direto. Porque daí o problema é que nem chegou a executar alguma coisa aqui no DIL. Aí é 500, 404, ele já bate direto aqui e dá o erro que for. Ela não conseguiu se conectar, vamos dizer lá. E aqui as exceptions, né? Que é o grande problema que a gente tem quando faz API, que pode dar um monte de problema lá na API, tá fora do ar, é a mesma coisa. E ele traz o que tiver ali, ó. Pega o que vier e põe em toString. Tá? A de baixo é a que pega os detalhes, que é aquela by ID. Passo o ID que eu quero, qual que é a URL, então é a Move ID, tá? E vocês vão ver que o meu, ó, todos eles eu estou colocando no final aqui, ó, também como parâmetro o PTBR. Ó, aqui eu pus o izinho comercial, porque ele já tem que concatenar aqui, né? Já tinha o page aqui. E aqui, no caso, como o ID vai direto, eu estou passando mais o PTBR aqui dentro para trazer os textos em português para a gente, tá? Lembrando que essa API não é brasileira, né? Só, então vai ter filme de tudo quanto é canto. E aqui é a mesma coisa, ó. Pegou o data, mapeou, limpou, verificou os erros aqui dentro nos nossos catches aqui, ó, e retorna o que tiver que retornar. A nossa move response, não, move repository. Ixi, estava demorando. Criada a Move Repository, né? Aí no arquivo de vocês, salvou. Já dá para mim acertar o import dela aqui na, na controller de detalhes e também na controller de filmes. Já deixo os meus arquivos todos sem erros. Ok? Show de bola. Podemos seguir?
Podemos. Bora lá, então. Agora a gente vai trabalhar, então, ó, com os nossos widgets personalizados aqui. Esse carinha aqui, ó, da mensagem centralizada. Vamos criar ele. Vai ser mais um componentezinho aqui com um size box, um ícone, um textozinho. Bem, não é uma coisa complicada, mas a gente vai deixar ele igual para todo mundo, tá? Então, ele é um stateless, porque não muda de estado nunca. Cara, mensagem, cor, a gente deixou ele bem customizável aqui para vocês criarem como quiser, tá? O tamanho do ícone, só que a gente está deixando ele meio que chumbadão aqui, ó, para não ficar muito exagerado. O espaçamento entre eles também a gente deixou padrão. E o padding, então a gente botou 20 de cada lado dentro da coluninha ali, que vai ser um containerzinho, vai fazer um quadradinho para vocês, tá? Mas cor, essas coisas a gente pode se virar. Então, ó, componente simples, a gente já fez bastante disso aqui na coluna, container, o próprio ícone. Aqui retorna só um ícone, aqui retorna só um texto com a mensagem que vocês mandarem. Então, esse está bem tranquilinho, é coisa que a gente já viu bastante já, tá? Então, copiando lá para o nosso Don't.pad. Ah, lá o nosso widget. Como é um widget, ele, né, aqui não tem dependência de ninguém. Eu só preciso do material. Já era. Controller eu resolvi, aqui eu já resolvi, aqui eu já resolvi. Agora a gente vai ter aqui, ó, a barrinha de progresso. No nosso caso é aquela bolinha virando, né, do carregando ali, tá? Também vou criar ela. Essa é mais simples ainda, né? É um stateless também, porque não muda. Ela só tem um circular dentro de um center, que é justamente para ficar aqui no meio da tela nossa, independente do que estiver acontecendo. Posso depois enfeitar mais aqui, né? A gente pegar ali as propriedades desse widget, você pode depois enfeitar, mudar cores, etc., mudar até estilo. Mas o padrãozinho, só aquela bolinha azul virando, é só isso daqui, já resolve o nosso problema, tá? Então vamos lá para o Don't.pad. Tá lá a nossa barrinha de progresso centralizada também. Aí nós vamos criar, então, uma chip date, tá? Que essa aqui é simplesinha também de tudo. Ela vai mostrar para a gente um chipzinho com a data de lançamento do filme dentro. Ó, então, retorna aqui já um widgetzinho chip, que é tipo um quadradinho ali, né? Um entalhezinho ali para gente, ó, com um avatarzinho, o ícone do calendário, tamanho 18, e vai ter o texto com a data aqui dentro para a gente mexer. Simplesinho também.
barbaridade. Chip date lá. Agora, o card em si do nosso filme, tá? Também stateless, um widgetzinho simples nosso, ó. Tem uma funçãozinha, né, um void function aqui, que é no label, que é caso de clicar no cardzinho, esse carinha aqui, tá? O que eu quero que aconteça? Aqui, de onde ele vai buscar a imagem para a gente, ó, ele está indo buscar direto na internet. E aqui eu deixei chumbado no código para vocês, que é o caminho da imagem que ele vai sempre buscar, tá? Que é a do pôster aqui, ó. Mas esse cara poderia estar lá em API, tá? Ele poderia estar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o KBase URL, eu poderia ter o KBase poster image aqui, tá? E mandar trazer. Mas deixei ele aqui chumbadinho aqui junto com o network image. Já está lá no Dontpad também. Esse é esse cara que está aparecendo aqui na tela, tá? Esses retângulos aqui com o nome do filme. São os posterzinhos, os cardzinhos que a gente tem. E o último que faltou é o rate, que vai ser a notinha, né? Vai aparecer para a gente um coraçãozinho vermelhinho, tá aqui, ó, o favorito. Um coraçãozinho vermelhinho e a nota que esse filme teve, né? As notas ali que ele tem, a média das notas que foram dadas para esse filmezinho. Também já está lá no Dontpad. Tranquilo? Podemos seguir? Acredito que sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Dois arquivinhos e o ajuste da main para a gente começar a ver o nosso appzinho de filme funcionando, pelo menos no mais básico que dá para ver. Então, vamos começar aqui, ó. Movie Page, que é essa tela principal. Stateful, né? Porque ela atualiza. Esse cara, ó, a gente já começa a instanciar para ele as controllers. Então, aqui a gente tem uma Movie Controller, aqui em cima, que a gente criou. E eu tenho o Scroll, que é justamente para mim saber quando que eu tenho que ir lá e bater para pegar a outra página, tá? Ó, aqui embaixo vocês vão ver a parte do Scroll, ó, do List. Ele tem a página corrente e a última página, que é para saber se o cara tem que ir lá e bater na API de novo para trazer a página 2, página 3, página 4, tá? Lembrando que ele traz de 20 em 20 para a gente, tá?
Então, a última página aqui vai ser a 1, quando eu entro, né? Nele. E mando o init state. Ele vai justamente iniciar esse listener aqui nosso do scroll, da rolagem, e fazer esse initialize aqui, que inicia o conteúdo inteiro dele aqui, ó, do set controller, vai pegar a primeira lista de páginas para a gente, tá? O init scroll. Cara, ele faz um listener assíncrono para a gente, que vai verificar aqui, ó, a posição do último scroll que você tem na tela, tá? Esse cara aqui, o último elemento de tela, e vai verificar ele aqui dentro da página. Se ele faz parte da página corrente e se a página corrente é igual à última página que ele tem, a página 1. Se for, ele adiciona mais um, então vai ser page 2, e vai lá na controller passando como parâmetro, ó, page, last page. Então vai dar um page 2 ali para a gente. Ele vai fazer aquela requisição no servidor, indicando que agora é para trazer a página 2. E o set state, só para dar atualizada na tela. Tá? É por isso que ele vem aqui, ó, é que o meu já tem algumas coisas em cache, mas na hora que acabar, ó, acabou. Ele foi lá bater e pediu a próxima, ele fez o próximo get na página 4, 5. Aí eu teria que debugar aqui para saber em que número eu já tô, tá? Mas ele vai lá e bate para trazer para a gente o restante das imagens. O initialize, então, é outro método assíncrono. Tá? Ele já inicia dando um set state para true no loading. Por quê? Para ficar a bolinha virando aqui. Tá? Aí ele vai aguardar aquela nossa função futura lá dentro de controller, que passa de novo last page para pegar os arquivos. Como esse cara é executado no início, aqui ele passa o número 1. Tá? Terminou, teve resultado, ele tira a bolinha virando daqui da tela e traz para a gente os dados do filme, que é isso aqui. Ó. Vou atualizar na mesma que fazer o initialize. Ó. Bolinha virando. É que tá rápido, né? E depois já vem os arquivos, ó, já voltou para a página 1 aqui, que é do Sonic. Tá? O nosso, então, build, né? Nosso widget principal. Cara, é o scaffold, a área toda aqui. O app bar, eu estou dando um tamanho para ele, ó. Não estou só jogando aqui um build nele, eu estou falando que eu quero que ele tenha uma altura para 50. Deu vontade de pôr 50 aqui para ele. Tá? Por que, Giovanni? Porque depois, na verdade, eu vou aumentar a gente fazer mais alguma gracinha aqui no meio. Tá? E daí dá para a gente vir aqui e colocar a tabulação, será mais populares, mais vistos. Aí a gente vai dar para a gente bater na API e vocês podem procurar na API tudo que tem de filtros já nessas listagens dela. Então, sei lá, filmes nacionais, séries, né, separar filmes de séries, dá para a gente ter um tabzinho, como a gente fez aquele tabzinho do Flutterzap, lembra que nós mexemos nessa app bar do Flutterzap? Tinha um botão para abrir a câmera, blá, blá, blá. Então dá para a gente aplicar o que a gente viu nos outros, agora colocando aqui. Então dá para a gente colocar aqui as 3 tabulaçõezinhas aqui. Tá? Fica bacaninha. Estou mandando pegar o Build App. Build App tem o quê? O texto. E aqui no bottom, que eu coloquei aqui, ó. Essa coisinha preta aqui que está escrito a mesma coisa, Flutter TMB. Caso vocês queiram colocar depois qualquer outra historinha aqui embaixo no Flutter bottom aqui, ó, a gente já tem ele criado. A gente não tinha ainda mexido com esse bottom. Vocês vão ver que se eu diminuir aqui, ó, não importa, ele vai continuar aparecendo. Ele é o bottom do app bar. Ele sempre tem uma linha abaixo aqui. Perdidinha, mas sempre tem. E o shield dele é, então, o app bar de verdade. Tá, então, nome, o bottom e o botãozinho de ação que eu criei, um refresh, que chama Initialize de novo.
Bate lá outra vez, ó. Com página 1. Tá? E esse aqui, ó, é caso vocês não queiram usar esse carinha aqui do tamanho, fazer o build comum é esse carinha aqui, ó. É os dois comunzinhos, ó. O scaffold direto com app bar e bold. E o build app bar direto aqui, ó, com título e action. Tá? Então, quem não quiser usar esse, que você pode aumentar o tamanho aqui, pode usar o de baixo, que fica com o tamanho padrão. Não dá diferença nenhuma por enquanto. O Move Grid, né? O gridzinho aqui para gente. Primeira coisa que ele precisa saber é verificar o controller. Então, se a gente tiver com o loading true, ele já retorna a bolinha. Ele nem faz mais nada. Se não, aí ele vem para o build realmente do grid view. Tá? Pega o scroll controller, o cara que controla aqui a posição para gente, vê quantos filmes tem para listar. Aí aqui no Grid Delegate a gente usa esse componentezinho aqui, ó, esse widgetzinho aqui, que é o Sliver Grid Delegate, tá? O nome dele já diz, né? Sliver Grid Delegate Widget Fixer Cross Axis Count. Tá? Se a gente for pôr no tradutor, lá ele vai fazer a divisão do grid de acordo com a quantidade de quadradinhos que ele tem que fazer aqui, de itens, né? O máximo que eu quero, tá? O espaço e o aspecto dele aqui, o 065 para gente. Cara, eu queria fazer, a gente colocou para criar Android, iOS e Web. Aí eu queria que na Web não ficasse só dois. Eu vou estar com a tela do Chrome inteira, né? Sei lá, dava para dividir pelo menos aí uma meia dúzia, vamos dizer assim, né? Dentro da web. Cara, eu poderia colocar um ternário aqui. Eu mando identificar se eu estou usando, né, tem o Media Query lá, ele vai me identificar qual sistema que eu estou usando, onde está rodando a minha aplicação, se ela está rodando no Android, no iOS, ou se ela está rodando no Chrome, está na web, e aí, de acordo com o resultado, eu mudo a quantidade de colunas. Dá para a gente fazer isso aqui depois como tarefinha, desafiozinho no final. Dá para a gente brincar de aumentar a quantidade de quadradinhos aqui na horizontal quando ele estiver rodando na web. Tá? E vou dar depois chamar o build do Move Card mesmo, tá? E o Move Card a gente criou aqui, né? É o card. O que ele faz? Manda a URL da imagem e fala qual que é a função do clique. E a função de clique é abrir a página de detalhes, passando o ID do filme, que está aqui embaixo. Abrir os detalhes, ele faz um push. Nossa, eu não poderia pôr isso aqui? Poderia. On tap já jogava direto, Navigator push, mas assim já fica separadinho em função. Se eu tiver que mexer alguma coisa um dia no tap ali no clique, eu mexo só aqui. Que chama a página de detalhes. No caso de vocês, vermelhinho aqui, porque nós vamos criar a página de detalhes agora, né? Na sequência. E a nossa página de detalhes recebe o ID do filme. É um stateful, porque ela muda, né? De acordo com o que vier do ID. Inicia a controller dos detalhes. E o initialize dela é o quê? Bater
o loading, para ficar a bolinha virando aqui na troca de página, e lá pegar os detalhes do filme, dar o FATMOV by ID, passando o ID como parâmetro. Recebeu o detalhe ou um erro, dá o set state para o loading falso e já vai estar aparecendo aqui, né? Ele já vai atualizar a tela e mostrar ou os detalhes do filme ou a mensagem de erro. O build da tela em ti, o scaffold, a tela, né? O contexto dela, uma app bar, padrãozinha, a build app bar, tá aqui a build app bar. Essa retorna só o título, ó, mais nada. Se tiver, se não fica em branco. Então, se já deu estouro lá em cima, ele não estoura aqui embaixo no label pra gente. E dá o build na Movie Detail, que também verifica. Se o cara tá carregando, bolinha virando. Se já carregou, verifica se o erro é nulo, né? Se tiver mensagem de erro, ele mostra a mensagem de erro no centro da tela para a gente. Se não tiver, ele cria uma list view, né? E o children dela é justamente o cover, o status e o overview. Overview. Ele vai pegar para a gente o overview, né? A historinha do filme, né? Se não for nula, está aqui tratando no label para a gente. Então lá, esse filme, não sei o que, o Batman que fez isso, fez aquilo, papapá. O status, que aqui no caso para a gente vai ser o rate, né, os votos que esse filme teve, né, a pontuação dele. E o cover é justamente pegar aqui do network, ele vai pegar para a gente qual que é a imagem backdrop patch que vem da TMDB. Mesma coisa, o HTTP aqui, essa parte fixa aqui, né, até o W500, poderia estar aqui em API, né, como kbase image patch, image drop patch para gente, para mim não precisar deixá-la fixa aqui no código. Tá? Colocando o código para vocês lá. Coloquei o código da Movie Details, salvei, né? Eu só preciso voltar aqui na Movie Page, acertar o import dela. E, finalmente, o conteúdo da main. E não tem nada mais do que chamar a nossa Movie Page. Continua, ó, aquele esqueminha padrão do Hello World que o Flutter cria, gente. Não está mudando a forma de mexer com a main por enquanto. Conteúdo da main também no Touchpad para vocês já atualizarem. Pôs o app para rodar. Ele bate, carrega a lista de filme. Cliquei no filme que eu quiser. Ele carrega então para mim a imagem. Aqui o cardzinho ali, né, o chipzinho, tá data. A, a nota e o texto, que é o. Não é o overview que ele chama. Como ele chama? É overview, sim. Tá aqui, ó. Em português, porque lá nas requisições eu coloquei um PTBR para ele. O voltar é porque eu estou usando o Navigator normal, não estou fazendo nada de diferente. Compilando de vocês é para ter o mesmo funcionamento que o meu.
Bom, eu imagino que o de vocês deva estar buildando. Então vai dar provavelmente aquelas 4 mensagenzinhas, né? Por causa do Gradle. Lembra que tem essa diferença ainda do Gradle. Então vai dar aquelas mensagens que ele está pegando o 02, substituindo pelo 01, 01 pelo 02. Normal. Depois a gente fecha, abre no Android Studio só o módulo do Android do nosso app e deixa ele rodar direitinho. Maravilha. De alguém já funcionou? Uhum. Não, tá carregando aqui. Ó, enquanto vai compilar o de vocês, eu vou pedir para o meu, ó, fazer o atache aqui do debugger, tá? Então eu vou pedir para ir debugar o app aqui para gente. Então ele me diz aonde que eu quero que os últimos que ficaram abertos, né? Quem que eu quero incluir o meu debug. Aí ele inicia a conexão dele para debugar. E eu vou virando a tela. Aí. Não, foi direto? Não. Foi direto. Pronto. Tá aqui, ó. Ele tá trazendo para mim, ó, a página 7 já. Que como a gente optou por ele ficar aqui num grid com uma lista infinita, eu não preciso ficar com flechinhas para lá e para cá para ele mudar de página, mas ele já estava. Se eu tivesse batendo no Chrome ali, eu estaria batendo page igual a 7 já na minha requisição. É isso que eu queria mostrar para vocês, só que ele faz, tá? A paginação bonitinha. Ó, pronto. Chegou na 8. 8. Beleza? Funcionou? Não, perfeito. Legal? Tá pegando? Mais alguém tá com ele rodando? Peraí, que ainda não. Peraí. O build, ele é
máquina por máquina não tem jeito, né? Quem rodou ele, põe a mãozinha aí na tela só para. Que daí eu já sei que tá tudo funcionando legal de vocês também. E quem tem a máquina mais rápida. Não necessariamente a máquina mais rápida, mas a que tá funcionando melhor. Aqui, buildou. Aqui, o que resetou hoje de manhã para limpar os caches, né? Falar a verdade, não é que eu resetei hoje de manhã para limpar o cache, é que a minha máquina acusou uma atualização do Windows de ontem à noite, antes de eu ir deitar. Então eu fui lá e apliquei a atualização. Eu E não aí foi nem do. Não e foi já nem foi obrigado a reiniciar, né? Foi do Kaspersky lá, do negócio de política. Ah, políticas lá do vírus, lá não é vírus, né? Tudo, né? Aí eu falei, já que é assim, tá bom. Faz aí e não me torra a paciência. É engraçado porque às vezes a máquina fica lenta, né, velho? Você faz atualização, por algum motivo a máquina fica meio lenta no começo, depois que Paginação. engata. É paginação isso. O Windows ele tem que, tipo assim, toda vez que você muda alguma configuração mais intensa, ele tem que repaginar todo o Windows, refazer toda a estrutura de arquivos para acelerar. Uma vez que ele terminou de reler a sua estrutura de arquivos, ele vai lá e fica mais rápido de novo. E ele só termina esse processo quando já tem outra atualização pronta, né? Depende da máquina. Aí depende da máquina, né? Fogo, velho. Ô, Giovanni, Oi. a minha aqui não tá dando erro nenhum, não tá dando nada, mas quando eu vou lá em cima e mando atualizar, aparece a bolinha vermelha, mas não vem nada não, fica tudo em branco. Mas não aparece erro, não Tá. aparece nada. E quando você entra a primeira vez, ele entra mostrando a primeira tela ou fica em branco também? Desde a primeira vez que eu entrei, fica só em branco. Aí, como ele Tá. ficou em branco, eu fui lá em cima e apertei para atualizar. Ele roda lá aquele progress naquele círculozinho vermelho, mas mesmo assim não vem nada. Tá. Ó, dá uma olhada na API Key. Eu tava com a versão 3, tava dando isso, botei a 4 agora. Não compilei, porque ele também não acusou nada que precisava recompilar. Você coloca o token aqui, o grandão, e Foi o que eu coloquei. O aí você, 4, né? O grandão é o 4. aí você dá um stop e manda buildar de novo. Ah, tá bom. É porque eu não mandei buildar de novo, não. Ele fez o hot reload aqui. Então, eu acho que quando é o token, o hot reload não resolve, cara, porque o meu aqui eu apanhei também com algumas conexões no começo. E o. Porque dele tá ficando em branco para você, porque ele tá parando já no primeiro. Então é antes da classe de erro nossa. Então é algum problema realmente aqui, ó. Ou é o URL ou é o token. Provavelmente é token. Uhum. Já tô recompilando aqui. Gente, eu tenho uma outra reunião para entrar, então eu vou indo. Até mais. Opa, vai lá, brigadão, cara. Deu certo aqui. Deu? Show de Deu. bola. Então deixa eu já encerrar a gravação de hoje também.